Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é realizar a solução do problema proposto dentro da disciplina de processos estocásticos na parte de experimentos combinados. Então, o enunciado é: a lógica transistor-transistor, ou popularmente conhecida como TTL, é uma classe de circuitos digitais montados a partir de transistores de junção bipolar e resistores. Bom, vocês já devem ter trabalhado dentro das disciplinas de circuitos digitais com circuitos TTL, famosa família 7400. E, bom, são circuitos feitos para você pegar a saída de um transistor ou saída de um circuito integrado e você pode utilizar eventualmente essa saída como entrada de um outro circuito integrado, formando então, por exemplo, uma lógica combinacional. As regras para passagem de sinais, elas seguem certos critérios de nível de tensão, que é a segunda parte aqui. Um sinal TTL ele é assumido como baixo, indicando bit zero, se sua tensão varia entre 0 e 0,8 volts em relação ao terminal de terra. Então você admite uma pequena variação no nível de tensão de uma saída TTL, desde que ela não ultrapasse esse limiar de 0,8, ela ainda é interpretada pelo circuito como um sinal nível baixo e deve ser interpretada como uma entrada como um bit zero. E o nível vai ser alto, ou seja, um bit igual a 1, se a sua tensão varia entre 2 e 5 volts. É claro, nesse caso a gente está assumindo que a tensão de alimentação do circuito ela é 5 volts. Caso você alimente esse circuito com uma tensão mais elevada, então esse nível alto ele vai variar de 2 até o valor da tensão de alimentação. Então, inicialmente, a gente vai considerar uma fonte de dados, pode ser um outro circuito TTL, por exemplo, e ela gera bits 0 volts, 0 com 0 volts, e bits 1 com 3 volts com a mesma probabilidade. Então, você vai ter em torno de 50% de probabilidade de ele soltar um bit 0, 50% de probabilidade dela soltar um bit 1. Esse sinal é corrompido por um ruído aditivo, contínuo, uniforme, estatisticamente independente da fonte de dados e, infelizmente, eu esqueci de colocar que ele é um ruído branco também, ou seja, amostras em instantes diferentes do circuito elas são também estatisticamente independentes. O valor mínimo desse ruído vai ser de menos 1,2 volts, o valor máximo de 1,2 volts dentro de uma distribuição uniforme. E o exercício pede que você realize uma simulação de Monte Carlo para avaliar a taxa de erro de bit resultante da ação desse ruído aditivo, contínuo, uniforme, estatisticamente independente da fonte de dados, branco, cujo valor vai variar entre menos 1,2 volts até 1,2 volts. A primeira parte da solução vai ser uma parte de solução conceitual, que ela não é necessária para a solução do exercício por vocês, entretanto eu considero que é importante. E caso alguém tenha realizado essa solução conceitual, essa pessoa vai saber o que deveria dar dentro da sua simulação e, portanto, vai ter menos incerteza se a sua simulação está funcionando corretamente ou não. Então, o exercício ele envolve experimentos combinados, ou seja, mais de um experimento aleatório sendo analisado simultaneamente. E claramente a gente tem dois experimentos aqui. O primeiro experimento, que a gente vai chamar aqui de S1, ele envolve qual bit a nossa fonte de dados está entregando ao circuito seguinte. Ou seja, ela vai representar aqui, no caso, um nível de tensão que ele pode ser somente dois valores, uma vez que a fonte ela gera somente
níveis altos e baixos. Se ela gerar um nível baixo, a gente sabe do enunciado que ela vai gerar exatamente 0 volts. E se ela gerar um nível alto, ela vai gerar exatamente 3 volts. O segundo experimento aleatório que a gente tem aqui envolvido é exatamente aquele ruído uniforme, independente da fonte de entrada, branco, que ele é adicionado aqui ao sinal de entrada, corrompendo o valor da tensão. Então, sabendo que ele é um ruído branco uniforme e que a sua magnitude vai variar entre menos 1,2 volts até 1, vou usar ponto aqui para não confundir a notação. 1,2 até 1,2. Ele é um conjunto contínuo entre menos 1,2 até 1,2. Isso vai ter uma série de complicações caso a gente queira gerar eventos mirabolantes aqui dentro desse conjunto, mas felizmente não é o caso aqui do exercício. A gente pode reduzir nossos eventos aqui a um corpo de Borel. Então aqui dentro do experimento a gente vai ter um sinal X que pertence aqui ao S1. A gente vai ter o ruído que eu vou chamar aqui de R, na falta de maior criatividade, que pertence ao conjunto S2. E esses sinais aqui é indicado no exercício que ele é um ruído aditivo, o que quer dizer que o X ele é somado com R, formando aqui um terceiro sinal Y, que indica o nosso sinal X corrompido pelo ruído. Além disso, o exercício está pedindo para você simular a probabilidade de erro. E chama aqui um evento erro. E o erro de bit ele vai ser caracterizado por dois eventos. Você pode mandar um bit 0 e um circuito interpretar errado, ou você pode mandar um bit 1 e o circuito interpretar errado. E esses dois eventos eles vão ser mutuamente exclusivos, uma vez que o bit recebido ele não pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Então você pode ter aqui o caso do XC igual a 0, correto? E ao mesmo tempo que o bit CX igual a 0, você ter uma possibilidade aqui do Y ser maior do que 0,8. Ou seja, a fonte de dados produziu um bit 0, entretanto, devido àqueles limiares da lógica TTL, se ele tiver um valor maior que 0,8, esse bit não deve ser interpretado como um bit 0, indicando aqui um erro de bit. E existe um outro evento que ele vai ocorrer quando o bit de entrada ele for igual a 1, aliás, igual a 3, né? Ao mesmo tempo que a saída Y ela for menor do que 2 volts. E aí a gente conceitua esse evento que é chamado aqui no caso de erro de bit. Entrando aqui em teoria da probabilidade desse evento erro. Aqui eu não vou pular um pouquinho, sabendo que esses eventos eles já são mutuamente exclusivos, uma vez que x igual a 0 e x igual a 3
não podem ocorrer ao mesmo tempo. Então não existe interseção entre esse evento aqui do colchete da esquerda e esse evento aqui do colchete da direita. E pelo terceiro axioma da probabilidade, isso aqui vira uma probabilidade de x igual a zero ao mesmo tempo que y é maior do que 0,8, somada da probabilidade de x igual a 3 ao mesmo tempo que y seja menor do que 2. Correto? Você tem a interseção de dois, chamar de subeventos aqui, que também são eventos, que você pode tratar de maneira alternativa aqui com probabilidade condicional. Então, no primeiro caso, a gente pode avaliar aqui a probabilidade do y ser maior do que 0,8, condicionada ao evento de x ser igual a zero, vezes a probabilidade de x ser igual a zero. E a gente pode fazer a mesma coisa para a segunda probabilidade, condicionar ela a x igual a 3. Probabilidade de y ser menor do que 2, condicionada a x ser igual a 3, vezes a probabilidade de x ser igual a 3. Quando a gente condiciona essas probabilidades ao conhecimento do x, as coisas ficam um pouco mais simples, porque a gente pode estabelecer de maneira mais simples as métricas de probabilidade. Aqui no caso, a gente vai trabalhar com função densidade de probabilidade. Então, para o primeiro caso, quando a entrada x aqui ela é igual a zero, então 0 mais r vai me dar o y, e essa probabilidade de y quando x for igual a zero é exatamente a mesma densidade de probabilidade do r, que a gente viu no enunciado, que é uma distribuição uniforme entre menos 1,2 até 1,2. A largura dessa densidade de probabilidade ela vai dar 2,4. Lembrando que ela precisa obedecer aqueles axiomas de probabilidade, ou seja, a integral dessa curva ela precisa ser igual a 1, no caso dessa distribuição contínua. E para que isso ocorra, a altura desse retângulo aqui ela precisa ser 1 sobre 2,4, de maneira que a área desse retângulo seja igual a 1. E o que a gente está se preocupando aqui no primeiro caso é a probabilidade de y ser maior do que 0,8, dado que x igual a zero. Então a gente pode encontrar aqui o 0,8, e a probabilidade de y ser maior do que 0,8 condicionado a x igual a zero vai ser, portanto, a área dessa região rachurada aqui em vermelho. A segunda probabilidade condicional que a gente colocou aqui no problema seria uma probabilidade de y condicionado a x igual a 3. Quando o sinal x for igual a 3, ele é somado a alguma coisa uniforme entre menos 1,2 e 1,2, produzindo o y. Ou seja, a gente está simplesmente deslocando aqui. Se a gente tivesse sorteado
por exemplo, ruído igual a 0,6, por exemplo, somou 3 do x, ele vai partir para o 3,6. O efeito disso aqui, graficamente, é 3 menos 1,2 vai me dar 1,8. Vou colocar aqui. E 3 mais 1,2 vai me dar 4,2. Então, você somar uma constante a uma variável uniforme não vai alterar o formato da distribuição, vai somente deslocar ela para a direita ou para a esquerda. Pode até colocar aqui 3 aqui no meio. E a probabilidade que a gente está se preocupando aqui para o exercício seria essa probabilidade de y ser menor do que 2, dado que x for igual a 3. E essa probabilidade aqui ela vai ser indicada pela área que a gente está colocando aqui em verde. Aqui o limite superior ele é 2. E algo que eu esqueci de falar é que a altura desse retângulo não é alterada por esse deslocamento, ela continua sendo 1 dividido por 2,4. Os contínuos aqui. Correto? Então, uma vez que a gente resolveu conceitualmente a questão, falta a solução numérica aqui. Então a gente tem aqui a probabilidade de x ser igual a 0, que por dado do problema ele está dizendo que a probabilidade dele soltar um bit 1 e soltar um bit 0 é a mesma. Então tanto aqui você vai ter uma probabilidade de meio e aqui também uma probabilidade de meio. E a gente precisa então calcular a área das regiões rachuradas naqueles dois gráficos. Aqui você vai ter uma altura aqui de 1 por 2,4. A largura disso aqui vai ser em torno de 0,4. Você teria aqui 0,4 vezes 1, 2,4. E a área aqui em verde ela tem uma altura de 1 por 2,4 e a largura desse retângulo ela é em torno de 0,2. Você vai ter aqui 0,2 vezes 1 sobre 2,4. Bom, 0,4 por 2,4 vai me dar 1/6. 0,2 por 2,4 vai me dar 1 sobre 12 vezes meio, vai me dar 1 sobre 12 mais 1 sobre 24, que é igual a 3 por 24, ou seja, em torno de 1/8, vai me dar 0,125. Ou seja, o circuito proposto aqui no problema ele vai errar um bit com uma taxa em torno de 12,5%, que é bastante alto se você for pensar na prática. Então, finalmente, a parte do exercício em si, que é a simulação desse experimento. Eu estou utilizando somente um pacote, o NumPy, uma vez que dentro do NumPy ele já tem um gerador de números aleatórios que tem as duas distribuições que a gente precisa. No caso, a distribuição uniforme e a distribuição de Bernoulli, que a gente vai fazer uma gambiarra aqui para adaptar a binomial para a distribuição de Bernoulli. Inicialmente eu estou estabelecendo um número total de experimentos para contar o número de erros de bit, depois dividir pelo número total de experimentos para estimar
a taxa de erro de bit. Eu estou utilizando 500 mil experimentos por rodada aqui do experimento. Inicialmente eu gero aquele sinal X, que ele é a saída de algum circuito TTL. Ou seja, eu preciso gerar uma distribuição que ela tenha 50% de probabilidade de gerar zeros, 50% de probabilidade de gerar resultados iguais a 3. Então eu estou, na verdade, utilizando uma distribuição de Bernoulli multiplicada por 3. Tipicamente a distribuição de Bernoulli ela vai gerar número 0 ou 1 com uma probabilidade igual a P, probabilidade do outro igual a 1 menos P. O pacote do NumPy ele não tem um gerador de variáveis aleatórias que seguem a distribuição de Bernoulli, entretanto ele tem a distribuição binomial. E se a gente utilizar a distribuição binomial com parâmetro número de experimentos igual a 1, a gente acaba decaindo para uma distribuição de Bernoulli, que foi o que eu fiz aqui. Então utilizei NumPy.random, binomial, indicando que eu estou querendo gerar número segundo uma distribuição binomial, com o número total de amostras de saída igual a amostras. A binomial é rodada com somente um experimento, com probabilidade de sucesso igual a 0,5, que vai cair numa distribuição binomial. Se vocês quiserem depois testar diferentes probabilidades para os bits, na solução conceitual a gente viu que as probabilidades de erro elas são diferentes dependendo de qual bit ele é gerado. Se você gera um bit 0, você vai ter o dobro da probabilidade de erro durante esse processo. Se vocês quiserem dar uma alterada, vocês podem mexer aqui nesse parâmetro P. Bom, R, que dentro aqui da modelagem ele estava modelando o ruído aditivo com distribuição uniforme, é uma variável aleatória com distribuição uniforme, variando aqui de menos 1,2 até 1,2, e eu estou gerando exatamente 500 mil amostras desse processo. Y é a soma de x com R. Inicializo meu contador de erros com 0 e para cada valor do y eu avalio se o bit que foi transmitido ele era igual a 0. Se o valor da saída y for maior do que 0,8, então ocorreu algum erro de bit, ou o bit foi interpretado como qualquer coisa que é diferente de 0, e eu incremento o meu contador de erros. Caso contrário, necessariamente o bit gerado ele é igual a 3, só tem essas duas possibilidades. Caso a saída do processo seja menor do que 2,0, então o bit TTL seria interpretado como alguma coisa diferente de 1 e, portanto, ocorreu um erro de bit. E, da mesma maneira, eu incremento meu contador de erros. Ao final do processo, eu simplesmente mostro na tela uma divisão entre o número de erros e o número total de amostras. Isso vai me dar uma medida estimada de qual seria o erro de bit apresentado pelo experimento. Anteriormente a gente tinha determinado em torno de 1/8, ou seja, em torno de 12,5%. Eu posso rodar várias vezes isso aqui, ele roda bastante rápido. Aqui ele deu ligeiramente abaixo do 12,5, 12,47446. Bastante próximo do resultado. 126, 125,228. Ou seja, cada rodada que você fizer do experimento ele vai dar um número ligeiramente diferente, entretanto todos eles vão ser próximos desse valor aqui de 12,5%. O código ele é terrivelmente simples, entretanto ele precisa ser um pouco pensado antes de ser feito.
Isso é a parte essencial do exercício. Eu tentei puxar o exercício dentro de uma aplicação de telecomunicações. É claro que num sistema real vocês teriam que se preocupar com efeitos do canal sobre aquele sinal XGN. Entretanto, no momento a gente não tem conhecimento aqui dentro da disciplina para trabalhar de maneira adequada com efeitos do canal. Então, a gente está plugando diretamente a entrada na saída. Daí vem a ideia do TTL. E eu estou colocando um ruído um pouco alto exatamente para vocês não terem um experimento que tenha que rodar mais de uma semana, uma vez que os exercícios são semanais. Vocês podem ver aqui a rodada de cada batch de experimentos aqui, ele é bastante rápido aqui. Demora um segundo no máximo. Eu espero que vocês tenham considerado o exercício interessante e até a próxima.